Meus amigos, muito boa noite a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Eu queria primeiramente dizer a você que hoje, terça-feira, a nossa live raiz está confirmada para as 10h30 da noite, independente desse vídeo aqui. Confirmada a live raiz, 10h30 da noite, eu estou esperando vocês. E antes mesmo de começar a versar sobre esse tema aqui, antes de lhes propor essa reflexão, eu quero te dizer o seguinte: eu vou sempre ser contra uma SAF no Flamengo. Eu sempre vou ser contra uma alteração na configuração jurídica do Flamengo se o Flamengo continuar no atual patamar econômico-financeiro que está. Independente de qualquer argumento, é óbvio que eu, inclusive como professor, quero sempre ouvir opiniões contrárias às minhas, vou continuar ouvindo, mas nada, absolutamente nada me convence que o Flamengo tenha que virar uma SAF, principalmente com um potencial arrecadador, gerador de receita que tem. É o seguinte, isso aqui é uma reportagem do site Mundo Rubro-Negro que eu quis reproduzir aqui para você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, refletir junto comigo. O título é o seguinte: SAF do Flamengo valeria de 6 a 7 bilhões. Avalia um especialista renomado, eu vou falar para vocês quem é. Mas antes, se inscreva aí no canal, deixa o like no vídeo. E eu queria pedir a você para baixar o OneFootball, melhor aplicativo à tua disposição na internet. O link está ali na descrição, tem para Android e iOS. E você vai gostar substantivamente do conteúdo que o OneFootball vai mostrar para você. Agora há pouco mesmo eu estava assistindo ali o pífio resultado do Brasil contra o Senegal e eu o tempo inteiro estava sendo informado ali das estatísticas da partida. Muito bom para você poder analisar melhor os jogos do seu clube, analisar melhor o futebol. Mas vamos aos fatos aqui. SAF do Flamengo valeria de 6 a 7 bilhões, avalia especialista. Obviamente que ele adotou certos parâmetros para poder chegar a esses números, mas eu aqui, mesmo sem esses parâmetros pré-definidos, já imagino que seja pouco. Imagino que seja um valor que subestime exatamente o valor do nosso clube. E essa análise não é clubística, não. Ela é realística, porque o Flamengo tem 46 milhões de torcedores, o Flamengo tem, como eu disse, uma máquina arrecadatória inigualável aqui no Brasil e talvez até em colocações, eu diria, superiores se for comparada com outros clubes do mundo. O Flamengo tem um patrimônio imenso, que é esse torcedor que fidedignamente acompanha o Flamengo. O Flamengo tem patrimônio fixo, tem a sede da Gávea, tem o Ninho do Urubu, o Flamengo tem a sede do Remo, o Flamengo tem jogadores muito importantes. O Flamengo, a nossa sede, ela fica situada, meus amigos, no ponto mais nobre do Rio de Janeiro, na Lagoa Rodrigo de Freitas. Nós temos um CT de primeiro mundo, mas principalmente eu quero aqui dizer que o valor está subestimado, acho eu. É óbvio que eu estou aqui carecendo de informações, eu diria, mais pontuais. Eu posso até vir a fazer esse trabalho mais tarde. Aliás, eu pretendo fazer isso justamente para que eu possa sempre me opor a essa configuração, a alternância dessa configuração jurídica. Mas eu acho que esse valor aí, por si só, pelo que eu estou vendo aí, está muito subestimado. Esse valor aí, ele poderia aumentar, mas eu ainda vou fazer esse trabalho, tenho certeza absoluta disso, e vou apresentar aqui para vocês. Então a reportagem é o seguinte: nos últimos meses o Flamengo entrou no debate sobre a criação de uma sociedade anônima do futebol, a famosa SAF. Preste bem atenção. Mas quanto valeria a SAF de um clube saudável financeiramente do tamanho do rubro-negro? O tema foi debatido entre o jornalista Bernardo Ramos, a quem eu tenho na mais alta conta. Confio muito no Bernardo Ramos, muito inteligente, jornalista de sucesso, com muita credibilidade e com muita cultura também e, logicamente, eu diria, categorizado para poder promover um debate como esse, né? Então, participaram ali o Bernardo Ramos, a quem eu faço todos os elogios, e o especialista em finanças e gestão, César Grafietti, que também é muito conhecido. Então ele vai aqui e diz o seguinte: autor do relatório sobre as finanças dos clubes brasileiros,
que vocês devem ter lido na semana passada, que repercutiu entre os torcedores na última semana. A Grafietti quantificou uma possível SAF rubro-negra. Para o especialista, o Flamengo deve valer no mercado entre 6 e 7 bilhões, mas com todo o valor sendo destinado para atividades. Aí eu vou dissecar aqui para vocês. Entenda uma coisa, quando eu falei que achava que era um valor subestimado, eu estou levando em conta aqui, eu diria, informações teóricas. Eu não tenho aqui na minha mesa fatos para poder realizar esse cálculo. Ele claramente deve ter mais propriedade, porque se ele fez o relatório financeiro dos clubes na semana passada, e muito bem feito, o companheiro deve ter informações que tenham permitido que ele, de fato, tenha chegado a esse valor. Eu acredito que tenha sido isso. Mesmo assim, eu acho, assim, pelo número, o impacto inicial me parece subestimado. O Flamengo deveria valer no mercado entre 6 e 7 bilhões no valor total de uma SAF, mas sem grande ciência, um número para ficar na cabeça de todo mundo. Tá vendo só? Ele próprio considera que, como não houve ciência, ele está falando dos fatos, dos dados, né? Talvez seja algo realmente estimado em função de alguns parâmetros que não são aqueles que ele naturalmente produziria se fosse o consultor do Flamengo, porque o Flamengo vai ter que contratar isso para poder fazer a SAF. Se, por acaso, aprovado for esse tema lá no Conselho Deliberativo, e aí eu acho, meus amigos, que infelizmente vai ser, porque eles aprovam tudo o que eles querem. Então ele próprio diz aqui, mas sem grande ciência, um número para ficar na cabeça de todo mundo. Mas o dinheiro vai direto para atividades, diferente de outros clubes que venderam a SAF pelo valor da dívida, e parte do dinheiro aportado vai para pagar as dívidas, disse antes de completar. Então ele diz aqui, então, se tivéssemos um Flamengo valendo 6 a 7 bilhões e vendêssemos 30%, ou seja, cerca de 1,8 bilhão, é muito dinheiro para tocar a operação para construir estádio. É o suficiente para que a coisa funcione. Acho que valeria isso, entre 6 e 7 bilhões de reais, de uma maneira tranquila, afirmou César Grafietti. No meu entendimento, está subestimado isso. Então eu quero te dizer o seguinte, Flamengo, no meu entendimento, já debati isso com vocês várias vezes, não precisa virar uma SAF, não precisa vender um percentual de si para poder angariar esses recursos, para poder construir essa SAF. Isso pode vir através de uma joint venture, de uma parceria entre o Flamengo e outras empresas, sem que, na verdade, nós tivéssemos que alterar a nossa configuração jurídica e tivéssemos um dono para ter que influir ali nas decisões que o clube vai tomar, mesmo que no percentual minoritário. Importante que você entenda que o Flamengo hoje é teu em toda a totalidade, em toda a plenitude. Se você vende uma parte do Flamengo, companheiro rubro-negro, eu quero aqui te dizer, o Flamengo não é só mais teu, ele é de outrem também, esse que se associou. E tudo isso sem necessidade. Mas vamos lá, Flamengo SAF, faz sentido? Aí tá aqui, mas por qual motivo um clube saudável financeiramente como o Flamengo entraria na conversa de SAFs? Questionado se faz sentido, Grafietti foi claro e apontou os fatores nos quais o mais querido se beneficiaria. Clubes como Flamengo, Palmeiras, a SAF pode ser importante porque, além dela garantir uma estabilidade e qualidade de gestão, governança vai aportar mais dinheiro. O Flamengo poderia ter um parceiro, uma SAF, com alguém ficando com 30%, 40%, 50%, fazendo gestão em conjunto e recebendo dinheiro por isso, afirmou. Por fim, o especialista destacou que o mesmo não acontece em outros clubes. Vamos pensar, a SAF é necessária em alguns clubes para eles conseguirem sobreviver, como aconteceu com Botafogo e Vasco. Para eles era fundamental. Eu queria te dizer o seguinte, meus amigos, como conclusão de tudo isso aí, né? E aí tomando por base a opinião do companheiro Grafietti, que tem todo o direito de ter essa opinião. Foi uma matéria muito bem feita pelo Bernardo Ramos, a quem, mais uma vez, eu vou tecer elogios. Mas quando ele responde aqui, o Flamengo deveria valer no mercado 6, 7 bilhões, mas o dinheiro vai direto para atividades, ou seja, o Flamengo não tem que pagar dívida nenhuma com isso, o Flamengo teria esse valor para poder investir. E aí fala-se muito no estádio, o Landim quer o estádio, né, ou melhor, não é que ele queira, ele utiliza esse argumento da SAF como uma ponte
para chegar lá na construção do estádio, é isso que ele está falando? Eu não sei se exatamente é isso, eu sou cético mesmo, porque ele já falou que vai construir o estádio inúmeras vezes, e eu sou cético com relação a isso, não sei o que ele entende, o que o Conselho Deliberativo vai entender dessa proposta. Mas quando ele fala aqui, clubes como o Flamengo, Palmeiras, talvez porque os clubes estejam saneados. O Palmeiras eu ainda boto em xeque porque tem muita controvérsia ali sobre a dívida do Palmeiras. Mas a SAF pode ser importante porque, além dela garantir estabilidade, qualidade de gestão, governança, vai aportar mais dinheiro. O Flamengo poderia ter um parceiro, né, para poder administrar o clube junto, administrar a gestão em conjunto e recebendo dinheiro por isso, 30%, 40%, 50%. Eu quero aqui dizer, será que o Flamengo precisa disso para poder investir em jogador no mercado? Será que o Flamengo precisa disso para poder construir um estádio? Será que o Flamengo está na mesma situação que outros clubes? Será que nós vamos chegar ao cúmulo de ter que protestar na porta de uma organização americana, como por exemplo faz o Vasco, inclusive até com seu CEO, seu CEO rubro-negro, sócio torcedor do Flamengo? Será que nós temos que passar por esse tipo de situação? Ou nós já, organicamente, dentro do próprio órgão, nós já suscitamos, eu diria até de maneira vegetativa também, o Flamengo por si só é uma máquina arrecadatória sem que haja ações. Será que a nossa subsistência não pode continuar a ser garantida em função de ações orgânicas, ou seja, daquilo que nós mesmos fazemos e levando em consideração o tamanho da nossa torcida, esse patrimônio enorme que nos garante, inclusive, direitos televisivos num percentual acima dos outros clubes, com muita justeza? Será que nós precisamos passar por esse processo? Vamos ter que ficar aí um dia, meus amigos, na porta de uma organização americana, implorando reforço? Será que nós vamos ter que nos digladiar contra interesses puramente mercadológicos de uma empresa que vai aportar dinheiro ali? Isso não é bobagem. Porque aquele que vai aportar dinheiro ali, eu quero te dizer, vai fazer, sabe por quê? Vai fazer porque quer lucrar. É verdade, vai fazer porque quer lucrar. E tem determinadas situações as quais o Flamengo, aliás, em todas as situações, o Flamengo deve sempre privilegiar, claro, a subsistência para poder ganhar, sim, mas o ganhar é muito importante. E na maior parte das vezes, não é isso que está acontecendo aí com esses clubes. E eu quero te dizer uma coisa, agora mesmo tem uma temeridade por parte da torcida do Botafogo, que está com medo dessa janela do John Textor vender alguns jogadores e o clube cair no segundo semestre, porque ele vai querer gerar lucro ali com a operação. A torcida do Botafogo está com medo disso, eu tenho lido isso. Não adianta aí você, companheiro botafoguense, dizer que não está com medo, porque eu sei que você está com medo, porque de uma hora para outra ele pode vender o Tiquinho, de uma hora para outra ele pode vender o goleiro deles, que está fazendo um sucesso enorme, não é? Basta que, na verdade, essa operação tenha lucro. Será que nós vamos ter que passar por isso também? Não. Eu quero aquele conselho deliberativo composto pelos sócios do Flamengo. Eu não quero aquele conselho deliberativo composto, mesmo que por um percentual minoritário, por uma empresa que quer lucrar às nossas custas. Não, o Flamengo tem condições e provou isso na administração do Bandeira e na administração do próprio Landim, que em torno dos processos de gestão está muito bem gerido. O Flamengo não precisa de SAF. Isso seria, meus amigos, um tiro na nossa cabeça. Nós não podemos concordar com isso de maneira alguma. Então eu quero te dizer o seguinte, 10h30 eu estou voltando aqui para a Live Raiz, vai enveredar pela madrugada, se inscreva aí no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo, tenho certeza absoluta que é uma análise que, por mais que você não concorde, é uma análise, na pior das hipóteses, muito razoável sobre o tema. Queria pedir a você aí para baixar o OneFootball também, o link está ali na descrição. Saudações rubro-negras até 10h30 da noite, hoje aqui, live no canal, a Live Raiz, que vai enveredar, que vai acabar na madrugada. Saudações.